Atuarial. O mediador é a senhora Elaine Lima, diretora de Administração e Finanças do Instituto de Previdência do Distrito Federal. E a palestrante, a senhora Luciana Moura Reinaldo, do Ministério da Previdência. Você vai aqui, você volta. Eu aperto para onde? Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta palestra com o tema 5 perguntas que todo gestor deve fazer ao receber a avaliação atuarial. Nós, gestores, sabemos ou deveríamos saber que a avaliação atuarial é muito mais que uma exigência legal. Ela é um importante instrumento de gestão, planejamento e sustentabilidade do regime próprio da Previdência Social. Compreender os seus resultados e, principalmente, saber formular as perguntas certas é essencial para que os gestores tomem decisões responsáveis e estratégicas. Para conduzir essa reflexão, temos a honra de receber Luciana Moura Reinaldo, coordenadora geral de Atuária e Investimentos do Departamento de Regimes de Previdência Própria do Ministério da Previdência, que irá compartilhar conosco os principais pontos de atenção que todo gestor deve observar ao analisar uma avaliação atuarial. Luciana, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. Tá, abriu, homem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, abriu não. Então, bora conversar. Ciro, faz uma foto bonita. Bom, gente, primeiro eu preciso, enquanto está abrindo aqui, bora falar, né, Elaine? É um prazer estar de volta no Mato Grosso do Sul. Eu não vou cometer nunca mais esse erro. Primeiro, é uma satisfação, porque aqui foi o meu primeiro evento que eu vim pelo Ministério. E foi um dos primeiros eventos que eu consegui perceber, ao longo desses 2 anos que eu estou no Ministério, é que, independente do evento, sempre eles incluem dentro da pauta ciências atuariais. E eu, como atuária e professora de ciências atuariais, sou uma amante dessa ciência, porque ciências atuariais é uma ciência, tá? E é um curso de graduação que tem algumas universidades do país. Inclusive no Nordeste, que é de onde eu sou de Fortaleza, lá nós temos um curso. Eu me formei lá também. Então, é tão importante saber que o Mato Grosso do Sul está para eles, olha, deu certo. Tá certo, pronto, só testando. É importante saber que esse tema é tão relevante, e ele realmente é. E aí, ao longo desses 2 anos, eu acho que a minha missão é tentar realmente desmistificar, porque eu sei que todo mundo tem medo de ciências atuariais, né? Uhum. Então, quanto mais a gente começar a falar e começar a ser discutido, a gente não precisa saber, vocês, os senhores e as senhoras, não precisam fazer a conta. Deixa para a gente, os atuários que fazem. Mas como vocês precisam entender e discutir, e até questionar o próprio atuário, ou atuária, né, se for no caso, sobre determinadas questões, como conselheiros ou gestores, é importante que vocês saibam. Então, por conta do tempo, o original eram 10 perguntas. Aí eu minimizei, bora fazer 5. E aí, assim, não são fechados. Olha, um atuário ali, gente, ó, formado lá na Federal Ceará. Ou seja, vocês estão 2 atuários no mesmo espaço. Olha que perigo. Bom, então, Neto, fica na tua. Bom, então, eu acho que, antes de contextualizar e falar sobre essas perguntas, eu trago o desafio,
Poderia ser um problema, mas problema é um nome tão desagradável. Então, assim, qual é o desafio? Primeiro desafio, talvez, Elaine, não sei se você tem, Elaine, mulher, eu sou do Ceará, vou te chamar de Elaine, não. Esse é Elaine, desculpa. O primeiro desafio é você pegar essa avaliação atuarial, porque, assim, tem o DRA. O DRA é um dos produtos da avaliação. Então, o que a gente tem? Nós temos o DRA, a gente tem a nota técnica, a gente tem o relatório de hipóteses, a gente tem o relatório da avaliação atuarial, a gente tem os fluxos atuariais. Isso é um processo. Então, talvez o primeiro desafio seja não apenas tentar traduzir esse calhamaço de papéis que vocês precisam assinar, mas como também entender. Então, acho que o primeiro desafio é, diante desses diferentes produtos da avaliação atuarial, que um deles é o demonstrativo, o relatório, né? O DRA, é vocês conseguirem traduzir essas diferentes páginas, que são muitas e são densas, em informação, e tirar disso alguma coisa. Para saber discutir, pegar aqueles atuários ali, ó, tipo aquele, e começar a discutir, sentar com ele aqui, bora, Neto, senta aqui, me diz aqui, me explica aqui, que agora eu já entendi. A Luciana abriu meu juízo. Eu quero que vocês saiam daqui, pelo menos, com coragem de afrontar determinados atuários. Bom, então, dentro desse... Então, o desafio que se coloca é isso. Nós temos várias páginas, temos diferentes gráficos, tabelas, e lá são figuras, mas são informações. É? Eu gosto também. Adoro as figurinhas. Então, vocês precisam traduzir essas tabelas, essas informações que estão dentro, por trás desses números, em informação. Ou seja, traduzir aquelas palavras que, algumas vezes, alguns atuários, não sei se ainda falam assim, mas assim, atuário é uma caixa preta do avião lá. Traduzir todas essas informações, que aí tem uma determinada terminologia muito especializada que eu coloquei aqui, e tem determinados termos, e não precisa saber o termo, mas a essência do termo. Então, acho que o meu objetivo, se vocês saírem daqui, pelo menos, com coragem de ir lá no CADPREV, rezar um Pai Nosso, ou uma Ave Maria, dependendo da religião, e conseguir tirar o DRA, e ter coragem, pelo menos, de folhear aquelas, pelo menos, no mínimo, 35 páginas, e saber que ali tem alguma coisa útil, eu já vou voltar lá para Brasília feliz, porque não estou... Veria se eu fosse para o Ceará, mas eu vou voltar para Brasília. Outra coisa. Gente, o DRA, alguns de vocês só vão atrás de saber do déficit. Procura lá, dá um Ctrl F e procura saber o déficit atuarial. Ou minha alíquota suplementar, ou o meu aporte. Não é só isso que vocês precisam ver, não. Tem 1 bilhão de coisas lá importantes que vocês precisam tirar de lá. Então, 2 coisas. A avaliação atuarial, estou falando do processo como um todo, e uma das peças é o DRA, ele não se resume só a isso. A déficit, a alíquota suplementar, ou qualquer outra informação, ou plano de custeio com a contribuição normal. Tem outras informações que vocês precisam tirar. Então, diante disso, eu trouxe 5 perguntas. E não são taxativas, tá? Eu só trouxe um rol bem simples por conta do tempo, que eu poderia falar de atuária durante 5 dias, sorrindo, tá? E eu tenho certeza que vocês iam entender. Então, eu trouxe essas 5 perguntas e nós vamos explorá-las. E, assim, é só para dar uma vontade, de ter vontade de entender a atuária. A primeira delas, o que realmente o pessoal está calculando, né? Esses atuários chegam lá, aquele bocado de número, o que eles estão fazendo? Nesse cálculo, ele precisa trazer alguma coisa, porque, diferente de algumas figurinhas que eu já vi alguns atuários colocarem por aí, a gente não tem uma bola mágica. Eu não boto uma mesa branca, boto lá e vamos lá, meu filho, bora lá, me dizer o que tem que ter. Não, não é assim, não. Nós partimos, é uma ciência, de novo, ciência atuarial. É uma ciência. Então, eu tenho que trazer algumas ferramentas para me ajudar a calcular isso. E aí eu tenho que verificar essas hipóteses. E, ao longo da minha apresentação, eu vou trazer alguns conceitos, tá? Para fazer essa avaliação, eu preciso de um insumo, que é a base de dados, base cadastral. Então, eu preciso, e eu acho que é importante, eu sempre bato muito na base, porque eu preciso que essa base esteja confiável para que o produto dela saia boa.
Sai ok. Então, uma outra pergunta é, a base que alimenta a avaliação é confiável? E aí, a partir disso, outros produtos, a gente pode calcular o custeio, ou seja, quanto. Porque o que acontece? O atuário vai fazer uma avaliação atuarial, ele precisa saber um número, que é as obrigações, e, a partir dessas obrigações, como ele vai pegar para pagar. Então, ele tem que arrumar um jeito de tirar dinheiro de receita através das contribuições. E, por fim, eu acho que eu trouxe essa última pergunta, como decisões pessoais afetam a avaliação, mas para deixar vocês mesmo com angústia, porque, às vezes, eu sou professora, e eu sei que é importante a gente dar aumento aos professores, eu luto pela causa, e tem que dar mesmo, nós que formamos, então nós merecemos. Contudo, para além disso, eu tenho que dar um aumento para qualquer categoria, estou falando da minha, mas que precisa vir atrelado a um estudo atuarial. Não adianta, eu quero aqui aumentar. Não dá, tem que fazer um estudo. Então, bora brincar de perguntar. Então, vamos lá. Pergunta 1. O que é que esse homem está medindo? Ou essa mulher, né? Bom, então vamos lá. Vou fazer a avaliação atuarial. Eu faço a avaliação atuarial da União. E aí, a primeira coisa que eu faço, que eu preciso saber quanto eu vou pagar de benefício. Então, eu calculo os benefícios. Por quê? Porque é a minha obrigação. Então, eu preciso saber quanto vai custar essas aposentadorias, tanto para o servidor como as pessoas que vêm depois, né, os dependentes, e eu preciso chegar a um determinado número. Tenho que saber quanto é esse benefício. Tenho que saber quanto é esse montante. Ou seja, esse montante, ele é anual, a gente consegue. Aí eu vou falar de outra peça, né, o fluxo atuarial, que está lá no finalzinho, ali no número 3. Mas é atuarial, está certo, está ditado certo. Eu preciso saber, em cada exercício, quanto é essa minha obrigação, como eu tenho que trazer esse fluxo, ou seja, em cada um desses anos, na linha do tempo, eu tenho que trazer a valor presente. E aí eu coloco outro conceito. Eu preciso saber quanto é esse compromisso, ou seja, eu tenho que verificar para cada um dos servidores que tem determinadas regras de benefício e tenho que calcular para esse grupo qual é a regra, para eu saber quanto é essa obrigação. E aí, a partir disso, eu tenho que posicionar isso no longo prazo. Eu tenho que fazer essa conta, em geral, a gente faz por 150 anos. Por quê? Porque o serviço público ele não vai acabar. Oremos. Mas a gente tem que fazer realmente no longo prazo. E aí, ontem, quem estava aqui na palestra do secretário, ele falou que ano passado a gente aprovou que a geração, reposição de servidores, que é a geração futura, que chamam, né, entre aspas. Por quê? Porque aquele servidor que se aposenta, ele vai ser reposto. Talvez não no mesmo período que ele se aposentou, leva anos. Por exemplo, tinha um atuário trabalhando com a gente, excelente, o Benedito, que ele se aposentou quando eu entrei. Já fazem 12 anos que eu estou lá, ninguém foi reposto ainda. Então, a reposição de servidor, ela precisa de um estudo atuarial, porque, apesar do serviço público não acabar, ele não é assim, né? Bora, sai aí, chama o próximo. Não é assim, tem que ter concurso público, né? Então, tem uns detalhes. Bom, então, eu vou fazer essas estimativas no longo prazo, e aí eu vou precisar de verificar esse fluxo. Uma outra coisa, dentro dessa parte da governança atuarial, a gente tem que lembrar o seguinte, o fluxo atuarial, que é uma das peças da avaliação, ele traz informações excelentes. E está lá no CadPrev, na consulta pública, todo mundo pode consultar. Vai baixar, tem um Excel que tem umas 35 colunas, Neto? Por aí. É um monte de coluna, mas aí vocês olham com parcimônia, é só ter paciência. A gente quebra essas colunas em receitas, em despesas e no resultado do exercício. Então, só verificar ela e vai passando assim, ela é enorme, mas é isso. Mas o que acontece? Essa peça atuarial, que é o fluxo, é excelente para a gestão. Por quê? Porque você sabe quanto vai entrar de contribuição ou de outra receita que vai vir, está dentro do fluxo, e você consegue se planejar também, porque você consegue com condições de ver qual é a despesa. Então, olha aí outra coisa, a avaliação não é só déficit, não. Já abriu uma mente aí. O homem está calculando uma obrigação, um compromisso,
mas eu consigo utilizar essa peça que vem da avaliação atuarial, usar como gestão. Então, mais uma tarefinha de casa. Bora ter coragem de abrir o fluxo também. Bora. Então, como eu falei, ele precisa fazer essas estimativas do longo prazo. E aí, o que ele precisa fazer? Ele tem que fazer uma estimativa das receitas. As receitas, elas podem vir, mas ele precisa projetar. E aí, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, a gente precisa conversar com o RH para saber se vai ter um crescimento salarial. E aí, alguns atuários colocam 0%. Mas aí, às vezes, colocam 3%. A gente realmente tem que conversar. Essas informações, uma avaliação atuarial bem executada, bem feita, ela precisa ser uma conversa em todas as áreas. Primeiro, o RH, gestão de pessoas, né? O RH é essencial. Por quê? Porque a gente precisa saber, para fazer a estimativa da evolução, porque vamos aqui, por quê? Bora aprender a fazer um cálculo atuarial só para discutir. Contribuição. Contribuição é um percentual, é um alíquota em cima de quê? Do salário. Então, se vai haver crescimento salarial, o salário vai crescer, é um percentual do salário, minha receita vem da contribuição. Entendem? Né? Não é assim, não vem da, não tem bola de cristal, não. Tá? Então, o crescimento salarial é importante porque eu preciso verificar, por exemplo, se vai ter um crescimento de salário por conta de mudança de cargo, então a minha contribuição vai aumentar. É importante. Porque eu preciso projetar tanto o salário quanto, às vezes, o benefício, dependendo da regra de benefício, é função de quê? Do salário. Olha a importância dessa premissa. Então, eu preciso saber se tem crescimento, porque eu tenho que verificar se naquela data da aposentadoria daquela criatura, o benefício dele, que é função do salário, vai ser função do salário. Enfim, tudo está conectado. Tudo eu preciso saber. E aí, assim, eu preciso projetar também, dentro do cálculo atuarial, o diferimento de aposentadoria. Por quê? Vou lá para a União. Lá na União... Oi, Renata. Lá na União, em geral, as pessoas completam o requisito de aposentadoria e eles levam 7 anos para se aposentar. Tá, Luciana? O que isso importa? Vamos aqui comigo, volta. Se ele leva 7 anos para se aposentar, eu estou recebendo contribuições por mais 7 anos. Receita. E se ele leva 7 anos para se aposentar, quer dizer que quando ele começar a se aposentar, né, quando ele se aposentar e começar a receber benefício, ele vai estar recebendo benefício por menos tempo. Então, a gente pensa que não é importante, mas essa premissa de diferimento de aposentadoria é uma premissa super relevante. E aí, quem é que vai me dizer isso? O povo lá do gestão de pessoas. Porque isso impacta no cálculo. É fato. Ou seja, o atuário ele precisa estimar essas receitas a partir da realidade. Então, é importante que ele verifique qual o comportamento do RPPS, daquele RPPS, para ele conseguir verificar, por exemplo, na União são 7 anos, mas pode ser que no município ou no estado de vocês sejam apenas 3. Às vezes as pessoas já conseguem os requisitos de elegibilidade para aposentar e já aposentam. E aí, qual o impacto disso? O impacto disso é que eles já se aposentam. Felizmente, nós estamos vivendo mais. Elaine estava falando. Elaine, eu vou tentar falar, Elaine. Cadê nossa água? Mulher, traz água aí para nós. O que ela estava falando ontem na palestra, não sei se vocês viram, de abertura, o rapaz estava por aqui, que ele botou uma linha, uma fita, e aí ele cortou ela. Luciana, minha faixa está pequena. Tá, não, mulher, a gente está vivendo mais. Ou seja, pessoas estão se aposentando jovens, vamos dizer assim, né, jovens, porque uma pessoa de 50, 60 anos é uma pessoa jovem. Está ali o menino que fez a palestra, bem ali na entrada. E aí o que acontece? Ele cortou a fita, deu um monte de agonia na moça aqui. Mas acontece que eu estou me aposentando, mas eu estou me aposentando jovem, contudo, o brasileiro ele está vivendo mais. E aí eu não estou falando de nós que somos servidores públicos e que a gente está numa posição bem mais privilegiada. Eu estou falando da população em geral. O IBGE está dizendo que o brasileiro está vivendo mais. Inclusive, o Silvio geralmente fala isso na palestra dele. Não sei nem se vai ser nessa, mas você geralmente fala sobre isso. Então, a gente está vivendo mais.
Então, a fita está cortando, não, mulher. A fita está crescendo. Ela vai dar uma esticadinha. Nós estamos vendo mais. Mas olha o impacto de tudo isso. Olha o impacto da idade. Olha o impacto da idade da aposentadoria também. Então, bora aí, ó, se abrir aí para as coisas. Já estamos na segunda pergunta. O atuário precisa fazer contas e ele precisa trazer ferramentas. Ele não tira do bolso nem do bueiro, não. Ele precisa de informações. E essas informações são chamadas premissas ou hipóteses atuariais. Eu preciso projetar a partir de alguns ingredientes, que são a premissa. E, assim, tem várias, tem para todo jeito. Quando você tiver na coragem de abrir o DRA, tem uma partezinha lá que tem uma tabela explicando quais são as premissas. Então, para eu fazer essa conta de prever, né, não tem bola mágica, eu tenho que prever, projetar esse comportamento, aí tem um detalhe, outro detalhe. Por mais que eu faça a conta de cada um ser humano, cada criatura que está dentro do regime, é coletivo. Por que eu estou falando isso, que me veio agora assim na cabeça? Eu estava dando um curso no Sul, acho que Florianópolis. E aí teve um grupo que fez segregação de massa no RPPS deles, aí eles falaram assim, fizeram não sei o quê, tem novos servidores que estão entrando e eles estão mexendo porque eu contribuí. Não, você não contribuiu para a sua particular, não, meu povo. Todo mundo está contribuindo para todo mundo. É um mutualismo. Tá? Então, é coletivo, é uma conta coletiva. Tá? Eu preciso deixar isso claro. Então, a gente projeta esse comportamento, apesar de que cada pessoa tem um comportamento individual, porque nós precisamos da data de nascimento para verificar a projeção, a gente precisa saber o sexo, saber o grupo de dependentes, tudo a gente precisa fazer isso para projetar. E aí, assim, o cálculo final é coletivo, tá? Só para guardar. O que eu preciso? Quando eu vou projetar esse compromisso, eu preciso das premissas. E uma delas é a idade. A idade é importante para eu projetar quanto essa pessoa vai viver. Então, existem diferentes tábuas de mortalidade, ou tábua de sobrevivência, que tem esse nome. Tem tábuas com experiências brasileiras, tem tábuas com experiências americanas, europeias. E aí eu utilizo essa tábua para quê? Para eu verificar qual a probabilidade de uma pessoa que tem X anos sobreviver a cada ano. Porque a tábua é apenas uma planilha, que em cada linha tem uma determinada idade e tem probabilidades de morte, que a gente só tem 2 estados na vida, ou a gente está vivo ou a gente está morto. Então, a gente só faz essa subtratação. Então, eu tiro um menos, a probabilidade, eu encontro a outra probabilidade. E aí eu tenho, primeiro, a mortalidade, que é uma das tábuas. Também existem tábuas específicas para invalidez, porque se a gente está aqui, né, a Luciana está ativa, o que pode acontecer comigo? Eu posso morrer na fase ativa e eu gero uma pensão, ou eu posso me invalidar na fase ativa e depois morrer inválida. Então, assim, existem probabilidades de acontecer. Vai acontecer? Não. Ou talvez não. Morrer eu vou, não sei quando, porque eu não sou suicida. Mas um dia eu vou morrer. Quando? Não sei. Mas nós precisamos projetar isso. E eu tenho que projetar os riscos que podem acontecer. Então, eu preciso de uma tábua biométrica para me verificar qual a mortalidade, qual a probabilidade de invalidez, tudo isso ao longo. E aí a gente precisa dessas tábuas para eu verificar o comportamento dessa população coletiva. Da mesma forma, eu tenho que verificar como é o comportamento da massa. Eu tenho que verificar se aquele RPPS ou aquele fundo de pensão, por exemplo, como é o comportamento, qual é a rotatividade, se as pessoas se aposentam, se as pessoas ficam no serviço público, se as pessoas saem. Tudo isso você precisa saber para fazer um cálculo mais fidedigno. Da mesma forma que essas tábuas, toda premissa que é utilizada pelo atuário, ele precisa fazer testes. São testes de aderência. Roupa. A gente tem uma roupa, e a roupa, às vezes, ela está cabendo aqui. Mas se eu pegasse uma roupa aqui, um GG, talvez ele me cobre, mas ele vai ficar frouxo. Não está aderente, vai ficar meio folozoado, entendeu? Então, a aderência é só isso. Eu verifico se aquela premissa que eu estou utilizando está adequada para aquele grupo que eu estou trabalhando. E aí, assim, existem diversas tábuas de mortalidade. A gente precisa testar se aquela tábua está aderente. E aí, se ela não estiver aderente completamente, por exemplo,
Pode ser que eu perca mais alguns quilos e esse negócio aqui fique mais ok, mas vai ficar frouxo. Eu posso, em vez de doar roupa, eu posso fazer só um ajuste aqui. Bota um negócio aqui, faz uma prega. Não é? Para quê? Para me caber. Então, os testes de aderência eles são importantes e o atuário ele tem técnicas e estatísticas para, por exemplo, numa tábua biométrica, ele fazer alguns ajustes. Tá? Bom, continuando nas hipóteses, nas premissas, existem outras premissas que eu preciso considerar no meu cálculo, que é o crescimento salarial, como eu já falei, da importância dele, também de benefício, porque algumas vezes, por isso que assim, a paridade, né? Nada contra, mas o impacto disso nos cálculos atuariais. Sempre, por isso que assim, no final, a última pergunta é com relação à parte dessas ajustes que podem impactar, mas sempre tenham em mente o seguinte: qualquer alteração salarial ou de benefício impacta na conta final, que pode impactar no custeio. Está tudo conectado. E a reposição também, porque é importante, agora pode ser considerado dentro da conta a reposição de segurados, porque antigamente, até ano passado, não podia. Você poderia incluir dentro de um estudo atuarial a reposição, mas essa reposição não poderia impactar no resultado. Agora pode. Tá? Então, tudo isso o atuário precisa utilizar. Então, vamos lá. Tem duas premissas que elas são bem... Mulher, não vê água, não, mulher. Minha garganta fala demais. Obrigada. Só pode. Bom, brincadeira. Bom, e aí tem uma outra... ai, mulher, tu me salvou, obrigada. Tem uma outra premissa que, junto com a tábua de mortalidade, ela é muito relevante. Que a tábua de mortalidade ela é importante, porque a gente verifica, né, o comportamento. Ai, Deus te pague. Bom, e a outra é a taxa de juros. A taxa de juros, que eu coloquei a taxa de juros atuarial, e aí ela é importante porque tem duas coisas. A taxa de juros ela tem duas roupas, ela se vira nos dois momentos. Primeiro, ela é importante quando eu tenho que correr atrás lá dos meus investimentos. Né? Eu preciso ter uma determinada taxa que seja pelo menos a meta atuarial, para quando eu trouxer esses investimentos, eles sejam capazes para pagar meus benefícios. E aí eu tenho uma taxa de juros atuarial, que ela está do outro lado, está do lado do passivo. Eu tenho uma taxa que está do lado do ativo, que tem que trabalhar para mim para pagar o passivo. E aí, duas coisas que vocês precisam entender, dois conceitos, com relação à duration. É melhor falar duração de passivo. Deixa eu falar duração. Mas quem quiser falar, mulher, Deus te deu, abençoe. Marido bom, ele já te deu. Ah, é? Não, o Silvio quer que eu use duration. Duration. Ele é dos investimentos, ele quer que eu fale inglês. Bora. E aí, assim, aqui eu botei o conceito, é a taxa de desconto real que traz os fluxos a valor presente. Lembra lá do começo da nossa palestra? Que eu botei o ano, em cada ano, as receitas e despesas, blá, blá, blá. Eu tenho que trazer esses fluxos a valor presente. E aí, vamos lá, matemática financeira da tia... Não, era do tio. De algum lá da faculdade, que eu não lembro o nome do meu professor da época. Mas, enfim, dinheiro no tempo... ele é diferente. O dinheiro hoje não é igual amanhã. E aí, quando eu brinco de trazer o dinheiro para frente ou para trás, eu tenho que trazer de alguma forma. Eu trago descontando ou botando para frente com a taxa de juros. Então, como eu estou lá no futuro e estou trazendo para trás, eu desconto. Eu desconto numa determinada taxa de juros. E quando eu pego esse fluxo e trago a valor presente, eu encontro o resultado. E aí, quando eu trago esses fluxos de pagamento a valor presente... E eu quero encontrar, que é uma TTJ, até o França falou no passado com relação a isso. Uma outra coisa que vocês precisam levar em consideração, quando vão escolher, no caso, o atuário vai escolher, ele leva em consideração a duração ou duration do passivo. Por quê? Por que será? Bora pensar. Inteligência orgânica, tá? Todo mundo está usando a inteligência artificial, mas a orgânica já está aqui. Bora botar para pensar. Não vamos terceirizar isso. Por quê? Porque tá bom. Então, se a minha duration é pequena, a minha população está mais envelhecida,
Então, eu vou pagar benefício por muito tempo ou por pouco tempo. São essas reflexões que vocês, como gestores, precisam fazer. A conta não precisa, deixa esse povo que está ganhando dinheiro para isso. Mas o pensamento vocês não podem retirar, vocês precisam entender. Então, assim, por que a taxa de juros é vinculada à duração do passivo? Porque é o período que eu vou pagar benefício. Então, tem que estar atrelada. E aí, uma outra coisa, nós estamos com taxa alta, e aí faz uma mágica, matemática financeira de novo. Quando a taxa está alta, a taxa está embaixo. Se está embaixo, o negócio diminui, né? Não é uma fraçãozinha matemática da tia Lúcia. Então, às vezes, quando o atuário ele coloca uma taxa de juros que não está adequada ao cálculo, à duração do passivo, ele faz uma magia. Ele diminui o déficit atuarial. Da mesma forma que se ele colocar uma taxa baixa, ele aumenta. Então, a pergunta você chega para ele, anota essa pergunta, qual a taxa foi adotada? Dá um dia assim, eu estou entendendo o que você está falando. Qual foi adotada? Qual a duração do passivo? E a minha carteira lá, meus ativos, vão conseguir essa taxa? São essas coisas que vocês precisam começar a amadurecer na cabeça de vocês. Porque se a taxa for alta, eu vou diminuir meu déficit, mas a taxa tem que estar atrelada realmente à realidade do plano. Né? Tu vai apanhar quando sair daqui. De perguntas, as pessoas vão atrás de tu. O Wilson Neto é um atuário, meu povo. E a gente brinca porque ele é do Ceará também. Ele não vai me bater, não, depois. Pergunta 3. Está chegando, são só 5. Não durma, não. Não tem ninguém dormindo hoje. Geralmente tem. Depois do almoço, é batata. Eu nem julgo. A base cadastral. Vou bater. Base cadastral, meu povo. Ontem, eu estava no almoço, comendo aquela costela de pacu. Gente, que delícia, hein? Muito bom. E aí eu achei interessante que eu fico escutando, eu fico caladinha, fico escutando. Aí teve um senhor que estava lá na ponta, não me pergunte quem é, não me pergunte a RPPS, porque eu não sei quem é, nem qual é, realmente. E ele falou assim, estava conversando com um colega do lado, ele assim, gente, a gente tem que fazer recadastramento. Eu acho que uma das formas de baixar o meu déficit vai ser o recadastramento. Gente, eu já podia ter ido embora dali, não vinha nem dar essa palestra. Eu fiquei tão feliz quando ele percebeu isso, porque ele tem que perceber, gente, a base cadastral, ela é essencial. Ela tem que refletir, porque ela é a realidade. Sabe aquele negocinho, por exemplo? Eu vou falar da minha pré-diabetes. Neto, deixa. Se entrar coisa ruim, vai sair coisa ruim. Estava comendo só porqueira, não estava fazendo atividade física, blá, blá, fazendo tese de doutorado, na cor de Deus. Virei pré-diabética. Minhas taxas estavam todas alteradas, ou seja, entrou coisa ruim, minha gente, só vai sair porcaria. A base cadastral é isso. Se entra uma base ruim, o cálculo atuarial vai sair ruim. Às vezes nem é culpa da criatura. Às vezes não é culpa do atuário. Aí tem uma outra coisa que é importante, vou defender a tua classe, viu? Eu contratei um atuário, deu um determinado valor. Contratei outro, deu outro. Ave Maria, essas ciências atuariais não prestam para nada. Não, gente. Às vezes, você não deu a mesma base para o atuário. Deu uma para um, deu a outra para outro, e ele está usando as mesmas premissas e deu valores diferentes. Porque pode ser que vocês fizeram um ajuste na base cadastral. Isso vai mudar o resultado. Então, às vezes, a culpa não é nem da criatura, não é nem do profissional. E a base cadastral não é responsabilidade do atuário, não, viu, meu povo? Vou ter que defender de novo a categoria. Responsabilidade de vocês. Então, a avaliação só vai ser confiável se os dados que alimentam, ou seja, o que entra, ela é realmente completa, atualizada e consistente. Isso aqui está lá na portaria. Eu preciso dessa informação. Eu preciso, e é interessante, porque a gente pega, lá no Ministério, a gente revisa alguns cálculos relacionados à segregação de massa, ou a planos de amortização, e a gente está pedindo as bases cadastrais. Quando pega as bases para replicar o cálculo do atuário, gente, o que tem de gente nascendo em 1900? São muitas pessoas nascendo em 1900.
É erro, porque a gente não, quando não tem número, o Excel bota em 1900. Isso impacta diretamente. Quantidade de pessoas que não têm sexo, e aí tem um detalhe. Dentro dos produtos da avaliação atuarial, tem uma parte da base de dados que o atuário tem que fazer tipo um relatório, e aí ele faz algumas equiparações. Ele tem que entregar o cálculo, ele foi pago para isso. E aí ele vai ficar, não tem a informação, mandou de volta para o ente, não veio nada, o RPPS também diz que a culpa é do ente, fica um jogando para o outro, o atuário tem que terminar o trabalho dele. E a gente faz o quê? A gente trabalha com médias. Eu sou estatística. A média, ela leva... Se eu pegar assim, ó, tirei 0, tirou 10, a média é 5. Ela tirou 0. Eu que tirei 0, ela tirou 10. A média 5 está dizendo o quê? A média é muito complexa. Então, assim, mas a gente tem que usar alguma coisa, a gente usa a média. Da mesma forma, a gente usa equiparações, a gente usa sexo feminino. Por quê? Porque, de acordo com os estudos e as tábuas de mortalidade, as mulheres vivem mais. Então, eu, dentro do meu cálculo atuarial, eu tenho que ser mais conservadora. E aí, às vezes, por eu estar colocando, em vez de uma pessoa que é homem, eu colocar como mulher, eu, às vezes, estou fazendo o cálculo ficar mais caro. Porque as mulheres vivem mais por conta da tábua de mortalidade. Né, que a gente tira de lá as probabilidades, elas estão vivendo mais. Elas vivem mais, eu preciso pagar benefício por mais tempo, eu estou deixando o cálculo mais caro. Então, é importante que essa base esteja realmente atualizada. Por isso que é importante, quando eu falo, voltando lá o almoço de ontem, que estava uma delícia, quando ele falou, preciso fazer um recadastramento, ele não estava falando de progestão, ele não estava falando de nada disso. Ele estava tendo a consciência da importância de uma base de dados atualizada. Porque ele consegue perceber que, se a base estiver atualizada, eu estou sendo mais fidedigna à realidade. E ele falou, que eu achei lindo. Quando ele falou isso, chega, me deu vontade de chorar. Assim, eu me senti, poxa, que legal. Bom, então, dados frágeis produzem diagnósticos frágeis. Se as bases não estiverem boas, não vai sair coisa que preste. Porque vai impactar no passivo, ou seja, eu tenho um valor de compromisso maior. Por eu estar fazendo esse compromisso maior, porque o cálculo atuarial nada mais é do que eu saber quanto eu tenho que pagar e como é que eu vou pagar esse negócio. Como é que eu vou pagar esse negócio? Através de contribuições. E as contribuições são o quê? O custeio. Então, isso vai impactar. Então, uma regra prática. Antes de aceitar o resultado, pergunte da qualidade da base de dados. O atuário vai ter que responder, porque tem lá, ele precisa, está lá na portaria, ele precisa falar sobre isso. Mas percebam o seguinte, a base, o cadastro é responsabilidade de vocês, não é do atuário. 4. Plano de custeio. Plano de custeio. Gente, como eu falei, fez a conta para quê? Para não saber quanto é que vai pagar. E aí, daqui, eu preciso, primeiro, antes de fazer essas perguntinhas aqui, eu tenho que trazer algumas angústias que vocês precisam perceber. O atuário faz o cálculo, verifica, e aí ele, deu déficit, está lá na portaria, tem déficit, tem que equacionar, tem medida de equacionamento de déficit, uma delas é alíquota suplementar, por aporte ou por alíquota, né? Aí, vamos lá. E aí, eu estava no outro auditório, assistindo a palestra, teve uma pessoa que perguntou, eu achei legal, que ele falou assim, foi um outro atuário que fez a palestra, ele falou assim, olha, gente, tem que prestar atenção, ele era da plateia. A minha alíquota suplementar estava 12, não, começou com 3, depois foi para 4, foi para 12, e estava tudo ótimo, eu estava conseguindo pagar. Depois foi para 34. Tá bom. 34, ok. 34 mais os 14, ok. Já peguei algumas alíquotas suplementares que começavam com 3, aí ficava 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Aí, do nada, ia para 65. Do nada, menos de 30 anos, porque pode ser até 35. Estava 87. Quem é que vai pagar isso aí, minha gente? Quem consegue? Então, com relação ao plano de custeio coerente, vai ficar lindo, o atuário vai fazer um cálculo. Não é
o atuário que faz o cálculo, né, Neto? Mas o atuário, às vezes, faz uns arranjos que ele agrada, porque está ali nos 4 anos ou 8 anos, uma taxa complementar, né, uma alíquota suplementar muito baixinha, mas quando passa dos 8 anos, o negócio explode. E aí é isso, vocês precisam perceber o seguinte, é coerente? Será que com o meu custo normal, mais essa alíquota suplementar, vai conseguir pagar? Porque eu sei que a gente, é a prefeitura que vai pagar, ou é o Estado, enfim, não me importa. Importa sim, porque a gente precisa receber benefício. Eu quero receber o meu. Acho que todo mundo quer, né? Então, assim, é importante ter esses questionamentos, porque não é, ok, está aqui lindinho, 4, 3, estou conseguindo, em 2035 eu estou... Aí o bicho explode. Luciana, mas deixa para lá, esse negócio é feito todo ano, isso é besteira, isso aqui é só para custar. Não, meu povo, tem que trabalhar pela sustentabilidade do regime. Então, assim, é importante, primeiro, que esse plano de custeio ele seja realmente coerente para conseguir ser pago. Então, outra pergunta que tem que ficar na memória. Às vezes, a gente está fazendo um custo normal, que é 14, para cumprir o que está dito, mas, às vezes, esse 14 não é suficiente. Às vezes, talvez seja necessário que, dentro do cálculo atuarial, ele aumente um pouquinho mais o custo normal, de modo que tanto o ente como o segurado, ou então até o ente pague mais, que ele pode pagar até o dobro, né? Está lá na portaria também. E, às vezes, esse custo normal seja um pouquinho maior para conseguir fazer com que realmente cubram os benefícios. Porque quem não assistiu à palestra do Ciro, eu achei interessante que ele falou uma coisa importante, que ele juntou a atuária junto com os investimentos. A maioria dos RPPS não está cobrindo nem os concedidos. A gente quer investir em coisas mirabolantes, mas o básico não está sendo feito. A minha contribuição normal, ou até meu custo suplementar, não está conseguindo pagar nem o povo que já está recebendo benefício. Então, fica aí também de alerta. Tá? Então, pergunta, está cobrindo pelo menos os benefícios? Porque o custo suplementar, ele tem que equacionar o passado, é uma medida de déficit atuarial. O déficit atuarial, ele pode ter acontecido no passado. E esse custo suplementar ele tem que ser suficiente para pagar esse custo passado. Bom, e aí falando de déficit, eu vou dar spoiler, vai ter um outro atuário ali falando, que ele vai falar melhor dessas outras formas de equacionamento, mas eu preciso que saibam o seguinte, deu déficit atuarial, o atuário fez avaliação atuarial, deu déficit, ele precisa ser equacionado. Luciano, então, quer dizer que anualmente eu tenho que fazer um plano se eu escolher pelo um plano de amortização, eu tenho que aprovar uma lei anualmente. Se o plano de amortização for cumprido a partir da avaliação atuarial que foi feito no ano anterior, está sendo cumprido. Possivelmente não vai ser necessariamente, vai continuar tendo déficit, mas pode ser que ele seja equacionado. Mas se não estiver sendo equacionado e precise de uma outra medida, vai ter que fazer nova lei. Tá? Então, uma vez que tem déficit, a portaria, no artigo 55, ele dá alguns mecanismos, e um deles, que eu não coloquei aqui, mas é importante que eu fale, a importância da reforma, não me batam. Está na hora, mulher, 5 minutos? Eita! O plano de amortização, faltam só 3 perguntas. O plano de amortização, a segregação de massa e aportes. Mas existe também o impacto da reforma. Por quê? Porque a reforma altera as idades, por exemplo, de aposentadoria, e a gente tem que ficar adequado com o que está acontecendo. Lembra que eu falei da fita métrica do rapaz, que eu falei para a Elaine que ela vai viver mais? A gente está vivendo mais, então pode seja justo que seja realmente repensada essa idade da aposentadoria também. Então, vamos ver a reforma não como uma coisa contra o servidor. Eu sou servidora pública também. Vamos começar a pensar na reforma como uma forma de garantir a sustentabilidade. Então, quando a gente sentar para falar de reforma, vamos abrir o coração. Tá? Então, eu preciso verificar se realmente esse custeio ele está sendo viável e está sendo cumprido. Importantíssimo. O atuário tem um trabalho amuado de fazer um negócio do cálculo. Aí ele faz a avaliação atuarial, sugere, por exemplo, um plano de amortização. A lei vem com um plano de amortização diferente do que foi na avaliação atuarial.
E aí não estão repassando. Não estão repassando. E aí, é culpa do atuário? Não, meu povo. O atuário fez a conta dele. Às vezes o problema não é nem do atuário, defendendo aqui a classe desse povo. De todo modo, é importante que sejam cumpridos. Os aportes precisam ser cumpridos. E aí, está quase. Me deixa eu falar as 5? As decisões, tá? Qualquer decisão relacionada à gestão de pessoas afetam, sim, o cálculo atuarial. Progressões, incorporações, reajuste, reestruturação, impacta demais. E eu falo isso, eu fiz um estudo recente, inclusive o secretário falou isso ontem, sobre os agentes de ADMI. Eu não tenho nada contra a categoria, eu só estou dizendo assim, qualquer reajuste que acontece, se não for bem planejado e não for feito um trabalho atuarial, depois a gente vai sofrer. É importantíssimo ter reajuste, reestruturação de carreiras, sim, mas tem que estar atrelada a um estudo atuarial para ficar consciente de que precisa alterar alguma coisa. Pode ser necessário aumentar uma contribuição por conta desses reajustes. Então, qualquer alteração em decisões de pessoal afeta, sim, o cálculo atuarial. Então, tem que fazer uma avaliação prévia antes de fazer os reajustes. As pessoas têm que colocar isso dentro do juízo. Como eu sou uma pessoa legal, eu trouxe uma pergunta bônus de presente para vocês. Eita, Alexandre, já trouxe o presente. O que mais está ameaçando o meu RPPS? E aí eu trouxe só angústias, né? Cortei a fita aqui, ó. Estou cortando a fita do povo, para dar angústias. O que está afetando? Envelhecimento da massa. Afeta. Estamos vivendo mais, mas isso tem um custo, felizmente. A rentabilidade dos investimentos também. França falou isso numa palestra anterior ao almoço. Por enquanto está tranquilo. Nós temos aí as NTBs batendo, mas fiquem atentos. Porque eles têm que trabalhar por passivo, os investimentos. Custeio, às vezes as alíquotas, aquele 4% que está na suplementar, que foi sugerido, não é suficiente. E a governança, a gente precisa realmente trabalhar nisso. Então, vou levantar a bandeira do Progestão. O que eu quero deixar para vocês? A avaliação atuarial é feita anualmente. E não é apenas cartorial, não é só para ticar um box, não. Ela precisa ser utilizada, aquelas diferentes peças que eu falei no começo, elas precisam ser utilizadas como ferramenta de gestão. Então, anualmente é importante, porque anualmente eu reviso esse cálculo, eu faço esse cálculo, e eu tenho um tempo suficiente para mudar a rota, mudar uma alíquota, verificar um benefício, fazer alguma coisa. Então, é importante que seja esse acompanhamento contínuo. E aí, o tema aqui, um dos temas do evento é governança. Isso é governança. A gente acompanhar esse negócio. Então, esse ciclo anual que eu coloquei aqui, só um resuminho, ele precisa ser acompanhado, mas não é só acompanhado e colocado dentro da gaveta ou guardado na nuvem, não. Ele precisa ser uma ferramenta para a gente começar a tirar ele da gaveta ou baixar ele da nuvem e usar como uma ferramenta de gestão. Portanto, gestores, vocês não precisam calcular. Paga o atuário ali para ele fazer isso, mas vocês precisam compreender. Tá? Então, eu preciso que vocês questionem as hipóteses, estudem um pouquinho, tenham certificação para isso. Não precisa fazer a conta, mas precisa saber questionar, comparar e avaliar o anterior, porque, às vezes, assim, você entregou para o atuário, ele fez ano passado, pega o do ano passado, vocês pagaram por isso, bora comparar aqui. Meu filho, me diga aqui uma coisa, por que deu isso aqui, agora está dando isso aqui? Compare. E exija, porque agora o Senado falou, a gente tem que falar com linguagem simples. Ele precisa sentar com vocês e explicar. Tenham coragem. Obrigada. Eles colocaram na mesma palestra 2 pessoas que quase não gostam de falar, né? A mediadora também. Muito obrigada, Luciana, pela excelente exposição. Eu tenho certeza que a palestra trouxe reflexões importantes sobre a necessidade de uma leitura crítica da avaliação atuarial
e sobre o papel do gestor na tomada de decisões que impactam diretamente a sustentabilidade do RPPS. Devido ao tempo, a gente não tem como abrir para perguntas, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para a organização, ou a Luciana se encontra na sala de atendimento do Ministério da Previdência, e ela pode atender vocês. Mas, enquanto gestora de RPPS durante 20 anos, eu só vou falar para os meus colegas gestores. Prefira ser aquele gestor que, quando o executivo cria um grupo de trabalho para fazer aumento, plano de cargos e salário, eles falem assim: exclua fulano, porque ela vai causar problema. Causem o problema de exigir um estudo de impacto, cause o problema de exigir uma atualização da base cadastral com registro do tempo do vínculo anterior, porque, fazendo isso, depois você vai poder mostrar para o executivo que aquilo que eles achavam que você estava criando problema vai se transformar numa solução. Obrigada. Agradecemos e convidamos o doutor Ademir Oliveira, da Comprev, para fazer a entrega do presente à nossa palestrante.